Aleluia, Senhor. Cante, cante. Aleluias. Boa noite, bom dia, boa tarde. São exatamente 1h20 da madrugada do dia 6/9/2019. Estava com um áudio no meu espírito. Aleluia. Rabaraço, ribaribalanto, lonte, fia, lavandar. Nilabasurushiha, nihafai. Amados, eu quero falar aqui sobre os profetas de Deus. Mas quando eu falo profeta, eu realmente quero falar sobre os profetas de verdade. Eu não quero dizer aqui sobre você carregar o dom de profecia, de você ser usado na profecia, não. Eu quero falar sobre ser profeta. A palavra do Senhor em Amós diz que Deus não faz coisa alguma sem revelar aos seus profetas. Há uma complicação, vamos dizer assim, em saber quem é profeta e quem não é. E muitas pessoas dizem, eu sou profeta, só porque elas profetizam, só porque elas falaram, olha, assim diz o Senhor, e por elas ter dito isso e aquilo ter se cumprido, elas acreditam que são profetas. Só que na verdade, ser profeta é algo muito mais extenso. A Bíblia conta sobre 5 ministérios, e um desses ministérios está o de profetas. Porém, nem todos carregam o ministério de profeta, mas todos podem receber o dom de profetizar e podem receber a unção de profeta. Eu sei que isso pode bagunçar um pouco a sua mente, mas eu peço que você escute com muita atenção, que você vai compreender e entender o que é. E se você de fato for um profeta, você vai se identificar com o que eu vou falar aqui. E o fato de você se identificar, isso quer dizer que você vai ter identidade. E aquelas pessoas que têm identidade são pessoas que usufruem mais. São pessoas que sabem o que elas podem fazer, elas sabem aonde elas conseguem ir, elas sabem o que podem fazer. Por exemplo, Naamã vai atrás de Eliseu. Eliseu vai lá e fala assim, ei, avisa ele lá, manda ele vir até aqui, que ele vai saber que há profeta em Israel. Ou seja, Naamã primeiro foi ao rei. Aquele rei não sabia como lidar com aquilo, porque ele não tinha identidade
de quem ele era. Ele simplesmente questionou lá e falou: rapaz, você acha que eu sou Deus? Então Eliseu ficou sabendo e falou: não, manda ele vir, que ele vai saber que há profeta em Israel. Eliseu tinha identidade, ele sabia quem ele era. É diferente de você saber, de você ter identidade e de você não ter. É como se na sua frente tivesse uma cadeira e aquela cadeira é pesada e você tem força suficiente para pegar aquela cadeira e mudar ela de local. Só que se você não tiver o conhecimento da sua força, se você não souber quantos quilos você vai conseguir pegar na academia, você simplesmente vai olhar e vai falar: rapaz, essa cadeira é pesada, eu não consigo levantar ela. Mas aquele que tem identidade, ele vai olhar para a cadeira e falar: rapaz, essa aí eu pego fácil e levo para o outro lado. É mais ou menos assim. A diferença de quem tem identidade e de quem não tem identidade. Quem tem, usufrui do que ele é e sabe o que ele é. E ele não precisa provar nada a ninguém do que ele pode fazer e do que ele é. Satanás, ele sempre tenta confrontar a identidade dos filhos de Deus. E muitos de alguns ele até consegue. Porque esses alguns não têm identidade ainda. Jesus foi confrontado por Satanás. Satanás chega para ele e diz assim: ei, se você é filho de Deus, transforma essas pedras aí em pão. Jesus sabia quem ele era. Ele não precisou transformar, ele usou a palavra para confrontar ele. Jesus sabia quem ele era e o que ele podia fazer. Oh, aleluia! Você não precisa provar nada a ninguém. Você não precisa ficar falando o que você pode fazer ou não pode. Você apenas faz. Amém? Quando alguém te confrontar, quando alguém falar: rapaz, cadê você não ora muito? Cadê você não jejum? Cadê você não faz isso? Ei, não fale nada. E se falar, use a palavra. Seja sábio. Enfim, o que é ser um profeta? Eu vou tentar fazer o mais rápido aqui possível. As pessoas não conseguem ouvir um áudio de mais de 20 minutos, elas começam a sentir sono. Só aqueles que estão com o espírito mais ativo, o espírito mais aberto, elas têm prazer, escutam várias e várias vezes e elas vão escutando até absorver aquilo totalmente. Amém? Enfim. Você ter um ministério de profeta, você já vai nascer desse jeito. E todos os profetas, eles são ligados muito a números. E sempre, quando são, desde pequeno, eles têm muitos sonhos. E esses sonhos tendem a acontecer muito. É como se ele fosse um radar. E aquelas pessoas que, amigos, parentes, que se aproximam muito dele, ele começa a sonhar com coisas que vai acontecer na vida daquelas pessoas. É como se Deus mostrasse para ele, na verdade é isso, o futuro. Uma situação, uma dificuldade, até mesmo uma morte. A palavra de Deus não tem como se contradizer quando ela diz que Deus não faz coisa alguma sem revelar aos profetas. Só que todo profeta, ele é um radar. E esse radar, existe, vamos dizer assim, alguns portais, que não são todos que conseguem captar eles. Mas sendo captado esses portais, ele consegue ter acesso
ao seu próprio futuro. Por isso muitos adivinhos, alguns feiticeiros, são profetas. E eles conseguem acertar algo do futuro ali que envolve o seu futuro, daquela cidade, de algum lugar, porque eles conseguem de forma ilegal acessar esses portais. Meu Deus, se eu falo isso na igreja, pode pegar a cruz, me amarrar e me queimar e tchau. Mas eu creio que não vai ser todos que vão ouvir isso aqui, não. Então, um profeta, mesmo que ele não tenha comunhão com Deus, ele vai ter muitos sonhos do futuro. Ele vai ter muitos sonhos que irão se acontecer. Porque, de fato, ele nasceu alguém que é para ter comunicação com Deus. E Deus sempre está falando. Em Jó 33 fala, 14 se não me engano, Deus fala uma, Deus fala duas, mas ninguém atenta para ouvir a sua voz. Então Deus vem em sonhos e fala. Então, amados, um profeta, ele vai ter muitos sonhos. Se você é alguém que tem sonhos demais, esses sonhos se acontecem muito, e você tem isso desde pequeno, isso significa que você pode ser um profeta. Só que vai muito mais além do que isso aqui. Ser profeta, todo profeta vai ter um dom de discernimento muito latente na sua vida. Enquanto está todo mundo olhando, se maravilhando, ele vai olhar e vai ver que não tem nada de Deus. Enquanto todo mundo estava olhando Davi sendo o rei, ganhando as batalhas, Davi comete o seu pecado, tenta esconder, e olha quem vai lá, o profeta Natan, põe o dedo na cara dele e fala: ei, rapaz, você está em pecado, você está errado. Não é bem assim não, viu? E todos os profetas que obedecem a Deus, eles serão pessoas rejeitadas, desprezadas, apedrejadas. Foi assim com os profetas antigos. Por que você acha que com você não vai ser? Ele vai ter que ir em lugares que ele vai falar a verdade, doa quem doer. Queira ouvir ou não, queira abrir o coração ou endurecer, você vai ter que falar, cara. Sem mais, sem menos. Os profetas de Deus, existe um dos tipos daqueles que estão mais desenvolvidos. Eles enxergam quase tudo no mundo espiritual. É algo que o inimigo tem feito de tudo para fechar a visão, principalmente dessa geração que está aí, para encher a mente de crianças com algo que está acontecendo muito, a síndrome do pensamento acelerado. Muitas informações desnecessárias. E aquilo acaba colocando um muro, uma barreira em a pessoa enxergar o mundo espiritual e ter facilidade em ouvir Deus. Você pode observar que as pessoas mais simples, que moraram em fazendas, que não tiveram muito acesso à tecnologia, são as que mais veem e que mais escutam Deus. São pessoas que não curtem muito esse lado. Mas por quê? Porque Deus já criaram eles dessa forma, já fez estratégias para eles não serem manchados. Porque quando você vê, você tem uma vantagem. Então Satanás, ele tenta de tudo, usar os demônios, usa a tecnologia para fechar a visão. Tem muitas pessoas que viam quando
eram mais novas, ficaram com medo porque aquilo para ela não é uma coisa normal e elas se fecharam. É como uma hipnose que o cara lança no subconsciente que você não vai enxergar o lápis e quando você volta você não enxerga o lápis. Você treinou a sua própria mente a não enxergar o mundo espiritual. Porque quando você enxergava, você ficou morrendo de medo. Então tem muitos profetas que têm a visão fechada e essa visão ela se abre com um tempo que ele for se conhecendo, com o tempo que ele for confiando, e tem outros que não preferem ver. E se você não quiser ver, cara, você não vai ver. É simples. Enfim, os profetas são ligados muito a números. Eles têm bastante sonhos. O dom de discernimento, ele não é só para você ver se é demônio ou não. Ele vai muito mais além do que isso. Estou um pouco com receio de falar algumas coisas, mas eu creio que o Pai não vai permitir eu postar isso se não for a vontade dele. Então, o que acontece? Um profeta que está desenvolvido e está em um nível maior, Deus vai revelar a ele os pensamentos das pessoas. Ele vai sentir o que a pessoa sente. Ele vai entrar numa casa, vai estar todo mundo ali sentado, todo mundo tratando ele bem, mas dentro dele, no espírito dele, ele vai sentir que é tudo falsidade, que nada disso é verdade. E ele vai sentir vontade de ir embora. Existem os sofismas, que é algo totalmente errôneo, que às vezes você pode acertar, mas os profetas, eles têm um espírito muito sensível. O espírito deles absorve mais fácil do que os outros ministérios. Por isso que são pessoas que vivem mais isoladas, não têm muitos amigos. Ele começa a andar com alguém, ele começa a absorver. Os profetas antigos viviam em cavernas. Eles não andavam com muitas pessoas. Justamente porque era um chamado para ele absorver muitas revelações e não tinha que ter contaminação alguma. Um profeta de verdade, ele vai passar em muitas vidas. Ele vai ficar com aquela pessoa um tempo na sua vida e Deus vai tirar. Ele vai ajudar aquela pessoa e Deus vai tirar. Vai ter pessoas que ele vai até gostar muito, mas para te proteger e para o seu espírito estar apto, para absorver tudo que Deus quer te falar, ele não vai deixar você se contaminar. E o pior, hoje as pessoas têm visões muito diferentes. Uma concorda com isso, outra concorda com aquilo, porque há uma mistura, a cultura, a criação, a famílias diferentes, coisas que aconteceram na infância. Então, para alguém ser totalmente liberto disso, libera um bom tempo. E Deus tem feito isso. Para ter pessoas que você vai olhar, rapaz, esse cara é igual esse fala a mesma coisa desse, porque um processo de desintoxicação, ao ponto daqueles ministros estarem debaixo da mesma nuvem que está sobre aquele estado, aquele país. Enfim, ele não vai ter muitos amigos. Ele não vai gostar muito de ficar entre muitas pessoas se ele estiver debaixo de unção e essa unção profética estiver ativada na vida dele. Você pode ter certeza de uma coisa: ele não vai gostar de ambiente com muitas pessoas, porque ele vai sentir tudo. Ele vai começar a ver as coisas, ele vai começar a sentir, e isso acaba me incomodando. Ele prefere mais
a natureza, ele prefere mais coisas mais calmas, ele não gosta de muita agitação. Ainda mais se ele estiver muito sensível, se ele estiver ligado com o Pai. Ele vai estar em um local mais isolado para ele ouvir Deus, para ele ver o que o Pai quer dizer para ele. Então, o Senhor não me permite falar. O que acontece? Você receber o dom de profecia e profetizar só em um momento específico, em um culto em que a nuvem entrou, é uma coisa. Você ser profeta no seu dia a dia é outra coisa. Quando você é profeta no seu dia a dia, você vai ver coisas de pessoas. Deus vai te falar coisas de pessoas. Ele vai até falar, filho, vai acontecer isso, 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 isso. E às vezes ele vai te dar a opção, fala ou não. Você quer falar ou não? Ele não vai falar, fala. Ele não vai falar, diga. Ele vai te dar a opção de você ir até a pessoa ou não. E vai ter coisas que ele vai te mostrar só por mostrar, para depois aquilo te ajudar, sabe? Você sai na rua e você começa a sentir. Um profeta não pode se aproximar muito de pessoas porque ele absorve e ele sente o que aquela pessoa vai sentir. Os profetas começam a assistir vídeos de pessoas na internet, eles absorvem muito fácil. Se você é um profeta, meu amigo, eu queria falar mais coisas, tem muito mais coisas, mas o Pai não quer, não está permitindo. Se você é profeta, olha o que você, cuidado com o que você vai ler, cuidado com o que você vai assistir. Você é alguém que absorve muito fácil. Por isso, Deus vai te reservar mais. Você não vai ter tantos amigos. Ele vai te colocar em situações que é para você se destravar, para você se desenvolver em Deus. Vai ter que ser assim. Depois lá na frente você vai entender. O Pai não permite mais eu falar. Eu vou estar encerrando isso aqui. Eu creio que eu vou poder fazer a parte 2 no momento certo. Mas é mais ou menos isso aí que você ouviu. Amém? Shalom.